gravar para depois te mandar. Então, agora eu vou jogar para o YouTube. Tarararam. Vamos ver se a gente vai, né? A Márcia, desesperada, me mandando mensagem. Você sabe que eu sou louca, né? Eu falei, tá bom, Márcia, vai lá. O importante é os cabelos estarem bem. Ficar bonita na foto. Ficar bonita na foto. Tá, Ficar bem na fita, né? Já foi? Não. Bom, eu vou ficar fazendo assim com o cabelo. Estão me vendo? Eu vou ficar fazendo a mesma coisa que todo mundo faz. Ajeitando. Nossa, tá uma barulheira aqui. Tá fazendo lançamento para lá. Eu proibi o João de entrar aqui, que ontem a gente estava numa live, ele entrava vestido de astronauta. Nossa, hoje não pode. Eu vou fechar a janela aqui. Nós estamos no live aqui, ele está redirecionando porque tem um tempinho de delay. Na hora que entrar aqui no canal, eu desligo aqui. Vou ficar arrumando cabelo. Olá, já estamos no YouTube. Deixa eu fechar aqui, peraí. Está fazendo upload. Está rolando aqui. Joia! Vou arrumar aqui. Vou ficar arrumando cabelo. Olá, já estamos. Pronto. Olá, nós já estamos no YouTube. Bem-vindas, bem-vindos aqui com esse bate-papo super especial sobre o conceito Bobat neuroevolutivo e suas contribuições às crianças e adolescentes com paralisia cerebral. Eu estou na companhia de profissionais e pessoas muito especiais aí e nós vamos nos apresentar para vocês aí um pouquinho. Então, bem-vinda, Cláudia. Obrigada, bem-vindo a todos também que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui com vocês e poder falar alguma coisa sobre esse conceito que eu abracei há muito tempo atrás. E meu nome é Cláudia Alcântara de Torres, sou instrutora sênior do conceito Bobat pela Acom Bobat Brasil, que é uma associação de instrutores pediátricos. Bem-vinda, Pati. Oi, Ana, tudo bem? Obrigada por receber a gente aqui. Meu nome é Patrícia Pelon, eu sou do Rio de Janeiro, também sou instrutora pela Acom Bobat e trabalho no CERN, a clínica aqui no Rio, da Tereza. Joia, obrigada, Pati. Bem-vinda, Tereza. Oi, gente. Eu falei que eu sou isso, né? Blogueira. Então, eu sou Maria Terezinha Baldessar Golinélio, para os íntimos, né, Tereza? Eu sou fisioterapeuta há muitos e muitos anos, sou instrutora sênior do Conceito Bobat e dou aula no CERN, sou proprietária do CERN e temos agora a ONG que a gente tem que se chama Projeto Palma, que é a nossa estrelinha. Joia. Muito obrigada, Ana, por convidar-nos para essa conversa. Imagina, obrigada a vocês por organizarem junto aí com a Playcor também esse bate-papo. Me apresentando rapidamente, então eu sou Ana Paula Nogueira, sou fisioterapeuta, coordenadora clínica aqui
da Playcore Kids Atividades Terapêuticas e recente aí, né, instrutora do conceito neuroevolutivo Bobat pela Combobat Brasil. É um prazer enorme estar aqui com vocês. A ideia inicial, a ideia desse bate-papo era realmente uma conversa bem descontraída, baseada nas perguntas que foram feitas a nós em nosso Instagram sobre o tema, não é? Então, a gente vai começar, Cláudia, com uma pergunta, tá bom? Aqui, que é: o conceito Bobat é baseado em quais teorias do desenvolvimento? Ótima pergunta. Então, o conceito Bobat, ele se baseia no desenvolvimento motor normal, típico, humano, como um guia, como um roteiro, um norte, principalmente em relação a como a criança se desenvolve, que mecanismos e estratégias ela vai usando nesse desenvolvimento que é tão rico, principalmente durante o primeiro ano, que muda a cada semana, e não só no ponto de vista motor, mas também em relação ao aspecto sensorial, onde ela vai explorando todo o ambiente, descobrindo as sensações, perceptual, o que tudo aquilo significa para ela, cognitivo. Então, nesse conjunto desses sistemas todos interagindo, que ela vai formando essa condição desse desenvolvimento cada vez mais amplo para situações mais difíceis, posturas mais altas, o caminhar, e depois também progredindo nesse motor grosso. Entretanto, assim, não é só no desenvolvimento motor, e cabe ressaltar também que nós, profissionais da área do conceito Bobat, não tomamos como marco rígido. Então, a criança em tal idade, ela faz tal coisa, então o nosso paciente, nós vamos ter que estimular que ele faça aquilo naquela idade ou posteriormente. O desenvolvimento motor é um guia de como a criança executa as funções e como que isso vai auxiliar a cada etapa ir se desenvolvendo e progredindo. Então, isso é o mais importante. Mas também existem outros pontos importantes de teoria que o conceito se baseia, que é o controle motor, o aprendizado motor, que são pontos super importantes, e atualmente também a CIF, que é a Classificação Internacional da Função. Tereza, gostaria de continuar? Acrescentar? Então, eu acho que é importante pensar que os pressupostos teóricos, né, o que dá suporte, o que enriquece o conceito Bobat hoje, e eu acho isso super importante, porque as pessoas ainda perguntam muito. No conceito Bobat a gente inibe reflexo, no conceito Bobat a gente facilita movimento normal. Então, eu gosto muito de fazer um paralelo, quando eu dou aula, dizendo para os meus alunos, até o final da década de 70, as teorias de controle motor eram baseadas na teoria hierárquica, né? Onde a gente tinha uma hierarquia no sistema nervoso central. A partir dos anos 80 para cá, a gente começou a entender controle motor baseado em teorias sistêmicas. Então, dentro do conceito Bobat hoje, um dos pressupostos teóricos mais importantes, quando a gente fala em controle motor, é a teoria sistêmica, né? E dentro da teoria sistêmica, os sistemas dinâmicos. Então, onde a gente tem uma abordagem, tanto na avaliação quanto no planejamento de tratamento, considerando todos esses sistemas. E daí, como a Cláudia já falou, as teorias de aprendizagem motora, né, que são importantíssimas, onde a tarefa ela é uma das coisas importantes, é um fator importantíssimo, e as teorias de neuroplasticidade. Dentro das teorias de neuroplasticidade, a que a gente, que combina muito com o conceito Bobat, que combina muito com o que a gente faz, é a teoria de seleção de grupo neuronal, do Edelman, né? Então, esses são os embasamentos teóricos. E a Cláudia já falou, mas não custa repetir, que é muito importante a gente lembrar que dentro do conceito Bobat, especialmente quando a gente fala em paralisia cerebral, os marcos motores, né, ou as etapas motoras do desenvolvimento típico, elas são uma referência para a gente, né? Então, a gente não trata um PC, ou a gente não trata uma criança
repetindo os marcos motores. Então, são os componentes cinesiológicos, biomecânicos, sensoriais, perceptivos daqueles marcos que a gente vai ver como é que a gente vai usar. Então, por exemplo, se eu tenho uma criança de 7 meses que não tem controle de cabeça, eu posso fazer várias coisas, mas se ela tem 1 ano e ela não tem controle de cabeça, eu tenho que começar a colocá-la em pé, porque é onde ela vai ter controle de cabeça. Então, muita gente pergunta isso, mas a criança não tem controle de cabeça e você vai colocá-la em pé. Então, assim, daí a gente tem que voltar e estudar quais são os aspectos biomecânicos e cinesiológicos que permitem que uma criança de 1 ano segure a cabeça. E daí, desta forma, a gente vai começar a pensar em tratar. Claudinha? Excelente, excelente. Muito bom. Bem, tem uma outra pergunta que chegou aqui pra gente, que vou perguntar para a Tereza, então. Já que a Claudinha começou outra. O Bobat, ele é um método ou é uma abordagem? Nossa, eu adoro essa pergunta. Assim, ó, eu tenho até uma história engraçada que eu sempre falo com meus alunos. Se vocês acabar o curso, sair daqui escrevendo que é método, eu vou replicar lá no Facebook, no Instagram. Então, assim, sim, o Bobat foi um método durante muitos anos. Então, o Bobat foi método Bobat até meados dos anos 80. Né? Algumas literaturas você acha já no início dos anos 80 as referências como conceito. Por que hoje é um conceito? Então, a gente lembrar a definição do dicionário, lá do nosso Aurélio, o que é um conceito e o que é um método. Então, um método é alguma coisa que é metódica, é alguma coisa que é sistemática. Então, a gente tem métodos, por exemplo, quando a gente faz pesquisa científica, a gente tem métodos de mensuração de resultados, são coisas sistemáticas. O conceito Bobat, ele é uma abordagem, por quê? Porque a função dele, o que a gente prega hoje, é a solução de problema, é você ter uma maneira de pensar de como que você vai solucionar, é um raciocínio clínico para você solucionar os problemas, tanto na avaliação como no tratamento. Então, hoje, nos dias de hoje, o Bobat é um conceito, né? E é uma abordagem, quer dizer, é o conceito de tratamento neuroevolutivo, né? Dentro disso, é uma abordagem que a gente usa para tratar. Então, o método faz parte da história do conceito Bobat. E, Cláudia, quem que pode fazer esse curso e que título que a pessoa sai com esse ao finalizar o curso? São profissionais formados na área de fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional e também médicos também podem fazer. Tem que estar formados, registrados nos respectivos conselhos e é um curso considerado de aprimoramento. Não é especialização. A especialização demanda 360 horas e o aprimoramento, esse de extensão, né? O nosso, especificamente, é de 285 horas. E aí, Tereza, respondi, quer acrescentar? Oi? Umas áreas específicas, né, Tereza, no curso também. Então, a gente tem a fisioterapia, fonoaudiologia, a terapia ocupacional e a gente, por exemplo, especialmente nos cursos de bebês, a gente aceita médicos, né? Não sei se a Cláudia quer completar ou eu completo. Quais são os tipos de cursos que a gente tem dentro do conceito? Você quer Pode falar você, Tereza. Posso? Ok, obrigada. Então, dentro do conceito Bobat, a gente tem diversos tipos de curso. Então, a gente tem um curso... Eu estou falando agora dos cursos pediátricos, porque existe cursos pediátricos e cursos de adulto, né? Então, o curso de adulto no Brasil é uma outra associação, é o GAB, né? São instrutoras que têm uma formação diferenciada e se submetem às normas da IBITA, né? Eu fui instrutora de adulto durante muitos anos, agora eu estou aposentada desde 2010. IBITA? É um curso diferente, tem os cursos de adulto. E a gente tem os cursos pediátricos, né? Então, dentro dos cursos pediátricos, a gente tem o básico pediátrico. O que é o básico pediátrico? É aquela pessoa
que vai fazer pela primeira vez um curso do conceito Bobat. Então, é um curso de 285 horas, ele é um curso onde nós temos 4 semanas, né? O curso são de 8 semanas. A gente tem 4 semanas de conteúdo global. O que é um conteúdo global? É onde a físio, fono e TO vão fazer o mesmo conteúdo, né? Então, onde eles vão fazer revisão biomecânica, onde eles vão aprender controle postural, onde eles vão aprender a fazer avaliação de tarefa, vão aprender a fazer manuseio, né? Então, assim, tem várias coisas que essas 3 profissões aprendem. Aí a gente tem uma semana inteira, né, que são 35 horas de terapia ocupacional, e daí a gente tem 35 horas de fono, e aí a gente tem o que eu chamo de perfumaria, né, que é o final do curso, que é quando a gente vai rever os aspectos que ficaram, talvez, perdidos, e a gente vai entrar numa parte de equipamento, recursos terapêuticos, aulas de ortopedia, de neurofisiologia. Então, são aulas complementares, o assunto complementar que ajuda a gente na avaliação, planejamento e tratamento de crianças com paralisia cerebral. Então, esse curso básico pediátrico é um curso que ele trata pacientes de 1 ano e meio até o final da adolescência. Então, por exemplo, antigamente eu dizia assim, esse curso ele trata de 1 ano e meio até 14 anos. Mas aí vem o GMFCS e estende a classificação até 18 anos. Então, hoje em dia, a gente tem uma classificação do GMFCS que vai de 12 a 18 anos. Então, a gente também... não é que a gente aceita mais, a gente sempre tratou pacientes PCs mais velhos, ou que a gente chama do adulto jovem, mas a gente não colocava isso no curso básico. Hoje em dia, a gente já coloca. E aí, então, esse é o curso básico pediátrico. Ele tem 285 horas e, como a Cláudia falou, eles têm uma titulação. A titulação deles é um curso de extensão universitária e de aprimoramento profissional na área de neurofuncional, de adulto e adolescente. E aí a gente tem o que a gente chama de curso de bebê, né? Vulgo no Brasil, curso de bebê. Mas o nome do curso de bebê, na realidade, ele é um curso avançado de bebê. Por que ele é um curso avançado? O original, porque ele pressupõe que a pessoa que vai fazer o curso avançado, é um pré-requisito, ele tem que ter feito o curso básico pediátrico. Ele tem que ter sido aprovado no básico pediátrico, né? Então, esse curso, ele trata bebês de 0 a 1 ano. Ele é um curso desenvolvido para bebês de 0 a 1 ano. Aí eu falo que fica um gap, né? Fica um espaço entre 1 ano e 1 ano e meio. Então, assim, normalmente a gente diz, a gente gosta que o curso de bebê seja de 0 a 1 ano, mas sim, a gente aceita crianças até 18 meses, até porque é importante, já que a gente está falando normalmente de crianças com atraso do desenvolvimento ou crianças já com diagnóstico de alguma alteração neurológica. Então, muitas vezes, são importantes isso. Então, o curso de bebê, ele é um curso que você aprende a tratar, avaliar e tratar crianças de 0 a 1 ano e 8 meses. Ele não é um curso para tratar crianças, muita gente pergunta isso. Ele é um curso para tratar prematuros? Para eu tratar prematuros não tem? Não. Ele é um curso para tratar crianças clinicamente, né? E aí a gente tem os cursos avançados. O que são cursos avançados? Cursos avançados são cursos que têm que ter pelo menos mais de 35 horas. E dentro dessas 35 horas tem que, é obrigação, é obrigatório, ter prática com paciente. Então, por exemplo, para ser um curso avançado, os alunos têm que ter paciente para tratar, né? Então, normalmente, os cursos avançados são cursos de 5 dias. Então, normalmente, no primeiro dia, a gente não tem paciente, porque a gente dá toda a teoria inicial de avaliação, e daí esses alunos vão tratar esses pacientes junto com a gente, com a supervisão, e a gente também, na terça, na quarta, na quinta e na sexta. Então, são cursos que tem que ter de 35 horas a mais. Excelente. E 1 minuto, só preciso 1 segundo. Os cursos avançados, eles podem ser cursos diversos. Então, pode ser um curso avançado de órteses. Uhum. Eu posso fazer um curso avançado só de tratamento de atetose, por exemplo.
Ou pode ser um curso avançado de manuseio de extremidade superior visando nutrição. Ou pode ser um curso de trabalhar o tronco visando a marcha. Então, pode ser um curso específico do conceito Bobat, ou pode ser alguma área que colabore com o uso que a gente faz ou com o tratamento que a gente faz no conceito. Terminei. Cláudia, queria complementar, né? Eu também queria. Posso falar? Claro, vontade. Então, só duas coisas, que a Tereza citou o GMFCS, que em português a sigla significa Sistema de Classificação da Função Motora Grossa, que classifica a criança com paralisia cerebral, com distúrbio neuromotor, em níveis mais funcionais da parte motora, criança que anda com dificuldade, mas consegue andar, e até aquela que só consegue ser transportada em cadeira de rodas, que seria o nível 5. Só para esclarecer se algum dos ouvintes nossos não souber. Não, né? Excelente. Outra coisa... Fala. Outra coisa, assim, que acho que cabe destacar nesse curso básico pediátrico, né? A Tereza mencionou a importância da parte prática, né? Nos avançados. Então, no curso básico, ele tem uma prática também muito intensa, tanto em relação a gente conhecer o próprio corpo, lidar com o corpo do colega, como também o atendimento de crianças, né? Então, durante todo o curso, nós temos a parte prática de juntar a teoria na prática, aplicar a teoria na prática. Acho que essa é a característica importante. Eu estou olhando aqui para o lado, porque eu esqueci, na hora que entrou o YouTube, não desativou o chat para o bate-papo. E aí, tem um monte de gente aqui, tem 128 pessoas acompanhando a gente, e tem família, dá um oizinho aí, tem família, tem ex-aluno, então tem gente aqui. Oi, Tereza, oi, Cláudia, saudades, Uberaba. Paty, querido, um beijo, foi um curso divisor de águas para mim. Tereza, um monte de coraçãozinho. Cláudia, que saudade, querida Cláudia, que saudade, obrigada por tudo, obrigada pelo curso maravilhoso. Então, as perguntas eles fizeram realmente pelo Instagram. E agora, então, acho que o pessoal está adorando ver aí todo mundo junto na mesma telinha. Então, eu tô coordenando aqui o chat, o bate-papo, tá bom? Se tiver alguma pergunta que seja de acordo com o tema aqui, der tempo, a gente conversa um pouquinho. Tem famílias aqui que estão adorando o conteúdo, muito legal, muito jóia. E a gente pode continuar. Beijo para todos. Legal, um beijo. Posso fazer uma pergunta a mais, Ana, que chegou aqui no CERN? Pode. Sobre o teleatendimento. Então, agora, em tempo de pandemia e isolamento social, como podemos fazer para desenvolver o olhar para dentro das casas das famílias e oferecer um programa de orientação baseado no conceito Bobat? Posso começar? Com certeza absoluta. Eu estou falando porque nós, na nossa clínica, nós iniciamos já quando, no começo da pandemia, né? Então, todos os pacientes não mais frequentaram a clínica e o tempo começou a passar e a gente foi percebendo que tinha que fazer alguma coisa, né? Então, eu tenho atendido teleatendimento com os pacientes que eu já estava seguindo e tem tido um resultado satisfatório, ótimo, vamos dizer, na medida do possível, na medida que a situação se apresentou, sem a gente ter feito um treinamento prévio, né? Nem os pais, alguns ficaram um pouco receosos no começo, como os próprios terapeutas, mas aí foi havendo um ajuste, a gente já foi preparando o ambiente, pedindo para já deixar separado um antiderrapante ou uma órtese, explorando o ambiente através do vídeo, porque a gente faz online, né? Então, em tempo real. Então, eu vou falando, eu vou vendo como a criança está, quem que está junto da criança, se é a mãe, se é o pai, ou às vezes são os dois. Eu tenho tido todas essas possibilidades, né? E eu tenho ido progredindo com isso. Iniciamos
quase todos os teleatendimentos com meia hora, para sentir. Alguns pais já ficavam mais cansados, assim, mas alguns depois, com pouco tempo, já começaram a sentir que poderia ser mais tempo. Então, passou a ser de 45 minutos, aumentamos a frequência de alguns. Então, as coisas foram fluindo positivamente. Eu vejo que os pais assim começaram a perceber que poderiam explorar melhor o ambiente deles, com posturas mais altas, crianças que às vezes ficavam mais tempo em chão, então dando as possibilidades de usar a cadeirinha que ele tem, ficar em pé apoiado na mobília e usar os equipamentos que fossem necessários ali, e eu acho que eles estão se saindo muito bem. Então, parabéns que eu posso dar para os pais que estão trabalhando em casa, não tiveram treinamento com a gente, mas nós também não tivemos, e tenho visto muitas vantagens nisso. Lógico que não substitui o atendimento conosco na clínica, onde a gente pode pôr a mão, pode sentir, pode fazer uma avaliação mais fidedigna, né? Medir uma articulação, medir se está com uma tendência a encurtamento, ou medir a função melhor, mas mesmo assim eu acho que a gente está conseguindo ver resultados, embora de forma mais subjetiva, essa mensuração, no olhar, quanto que a mãe precisa segurar, o pai, o quanto que a criança já está conseguindo se sustentar melhor na postura sentada ou em pé. Então, da mesma maneira que em clínica, em atendimento normal, a gente vai continuamente reavaliando, vendo se conseguiu atingir aquele objetivo daquele dia ou daquela semana, o nosso olhar continua o mesmo, só que não pondo a mão, mas com os mesmos pontos de referência, né? De avaliar o ganho, avaliar o que pode ser melhorado, perguntar o que a mãe gostaria, o pai ou a criança, da mesma maneira que a gente faz no presencial. Tereza, quer acrescentar, Ana? Eu acho que a tua fala, Cláudia, ela vem muito de encontro, né, com o que a gente está achando aí na literatura. Então, eu tenho feito algumas buscas aí com relação à minha prática específica, que é a deficiência visual associada a crianças com alterações neuromotoras. Então, a gente coloca lá telerehabilitation, teleconsult, teletherapy, telecoach, anotei aqui para não esquecer, telecare, com as combinações de interesse. E aí a gente localiza assim, artigos já desde 1990 até esse ano. Então, as revistas têm aceitado cada vez mais e mais rapidamente, né, as publicações referentes a esse trabalho por conta da fase que nós estamos vivendo aí, né? E eu localizei, né, pelo menos 400 publicações, sendo que 65 eram para prática na população pediátrica, mas mais relacionado às questões ortopédicas e respiratórias. Mas um deles que me deixou muito, muito feliz assim, com as colocações e com as discussões foi um relacionado à musculoesquelética, que ele fala um pouco da prática, da diferenciação da prática do hands-on, manuseio, tocar na criança, para o hands-off, que é esse tratamento, esse olhar mais à distância e remoto, e que ele distribui em práticas centradas na criança, na família e no ambiente. E aí ele coloca que são práticas diferentes, mas com uma finalidade comum, e que a gente tem os pontos fortes desse trabalho e a gente tem grandes desafios aí e pela frente, né? Que eu acho que vem muito de encontro, né, Paty, com a abordagem e os conceitos da CIF com o conceito, né? Que apoiam o conceito, né? Eu acho ótimo. Eu queria falar um pouquinho que a Cláudia falou no começo da CIF, que fala muito com esse artigo aí que você está falando para a gente. Para quem não conhece, a CIF é a Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde, né? Que é um dos pilares do conceito internacionalmente, que ajudam a gente na avaliação, no planejamento e nos objetivos, né? Para a gente tratar as crianças e qualquer indivíduo.
O esquema biopsicossocial da CIF, duas coisas importantes que ele coloca ali são os fatores ambientais e os fatores pessoais, né? Que fala o que você falou, da família e do ambiente. Então, que a gente tem que ver que tudo isso interfere em tudo que a gente faz. Então, o ambiental, de que agora a gente está num ambiente interno, o dia inteiro, e o fator pessoal dessa família, como que essa família consegue abordar essa criança, como que essa criança está também no estresse, na ansiedade que todo mundo tem, as crianças também têm e sentem. Então, isso é super importante da gente pensar, quando a gente está pensando nesse teleatendimento, e lembrar que o centro desse esquema da CIF, ele se fala muito nas atividades e que agora eles estão mudando para participação, né? Então, o mais importante que a gente tem que pensar agora é na participação, agora e sempre. E aí, pensando nesse olhar, como que a gente vai fazer com que as crianças participem de atividades no ambiente interno, dentro de casa, né? Então, a gente, junto com as famílias, vai ter que pensar qual é a melhor forma de inserir a criança nas atividades com que ela participe ativamente, da melhor forma possível. E aí, conseguir planejar junto com essas famílias uma abordagem, alguma dinâmica para a histeria. E aí, depois, quando a gente começar a retornar para ambientes externos, né, a gente não sabe como isso vai acontecer, mas para a gente fazer uma reavaliação e aí pensar em quais ambientes externos que essa criança está inserida e como que ela vai voltar a participar da melhor forma e com a maior capacidade que ela puder. E aí era o que a gente estava falando um pouquinho antes de começar aqui, né, Tereza, sobre a elaboração de mini objetivos e como que a gente pode, com o nosso olhar clínico, favorecer alinhamento biomecânico para as crianças e como que a gente pode ensinar isso para a família num formato mais simples, né? Posso? Claro. Bom, assim como a Ana, eu não estou fazendo teleatendimento, telehealth, ou né? Eu não estou atendendo. Mas depois que a gente planejou essa live, eu fui com a Ana fazer uma busca, né, na literatura e também achei vários artigos, inclusive a gente vai colocar alguns lá na literatura, disponível depois para quem quiser. E teve algumas coisas que me chamaram muita atenção, né? Então, assim como a Ana, a gente acha muito artigo de 2009, de 2013, né? Tem vários artigos bem mais antigos e tem algumas coisas que eu acho assim que vale a pena pontuar. Daí talvez não seja nem são assim a mistura do que eu li nos artigos e a mistura da minha sensação, da forma que eu penso a respeito disso. Então, tem várias coisas que a gente tem que considerar. A gente tem que considerar que a gente foi pego numa pandemia completamente desprevenido, né? Então, a gente e as famílias. Então, da mesma forma que a gente não está podendo atender, que a gente está em casa, as famílias também estão em casa. Então, essas famílias estão em casa, muitas vezes, fazendo home office, os pais, né? Tem mais crianças, às vezes, tem mais do que um, né? E eles ainda têm a demanda do tratamento. Então, teve um específico que me chamou muita atenção, que chamava muita atenção da gente para esse teleatendimento, no sentido assim, a importância do teleatendimento, mas a importância de a gente ser criterioso. Criterioso em qual sentido? Né? Então, assim, o que a gente tem que dar importância? É perguntar para os pais, o que você precisa da minha ajuda agora em casa? O que você está sentindo dificuldade que você ache que durante as sessões eu posso te ajudar? Então, a primeira coisa é isso. Isso a gente fala muito, né? Então, os objetivos centrados na família. A família vai dizer para a gente o que ela está precisando de ajuda. E daí uma outra coisa também que eu bato muito sempre, né? Eu sempre falo isso, que eu acho que quando a gente trata alguém, a gente tem que ter uma certa disciplina no sentido de tempo, horário, né? Então, por exemplo, aquela família, qual que é? Eu, Tereza, acho que ele precisa de 3 atendimentos por semana. Mas a família está enlouquecida, está com 3 crianças em casa, o pai e a mãe fazendo home office. Então, assim,
será que se eu fizer um dia por semana bem feito, não é melhor do que eu fazer 3 dias por semana complicado? Então, assim, como é que é? Mas quem tem que determinar isso é a família com a minha ajuda. Eu vou ajudá-los a determinar. Então, assim, então qual é o horário da terapia? Qual é o melhor dia da terapia? Tá? E aí, a gente pensar, o que a gente precisa para isso? Qual é o material que essa família tem em casa? Então, assim, fazer meio que uma busca com eles, né? O que eles têm que possa ser usado. E aí, então, a Ana falou uma coisa que, quando a gente pensa em pacientes do GMFCS 4 e 5, a gente sabe que, mesmo a gente trabalhando participação, né? Participação sendo a coisa mais importante, a gente sabe que o sistema músculo-esquelético perde muito rápido, né? Então, assim, então eu tenho que lembrar disso. E agora, dentro do conceito Bobat, eu vou voltar para o conceito Bobat, né? Então, dentro do conceito Bobat, a gente tem uma máxima quando a gente fala em tratamento, que a gente diz que a gente tem 4 etapas de tratamento, né? Então, os meus alunos que estão aí sentadinhos sabem exatamente o que eu estou falando, né? Preparação, simulação, prática e a transferência e orientação. Então, o que significa isso? Preparação, eu vou preparar os sistemas, eu vou fazer alongamentos se precisar, eu vou tentar regular meu paciente se ele tiver com alerta baixo, né? Aí eu vou para simulação, é onde eu vou simular, eu vou treinar componentes de movimento da atividade que eu estou com ele. Por exemplo, eu vou fazer... meu objetivo hoje é que ele fique sentado e faça um desenho. Então, quais são os componentes dessa tarefa? Então, eu vou preparar esses componentes, né? E vou, através de uma brincadeira, através de uma pintura, através de um jogo, eu vou continuar trabalhando esses componentes. Daí a gente tem a prática que a gente diz, né? A prática é o quê? É quando você vai fazer lá, pensando nos mapas neuronais. Então, você vai repetir a tarefa como ela é. E aí a gente tem a transferência e a orientação, que é aquilo que a gente deveria sempre ter, né? Então, o que é a transferência? Aquilo que eu ensinei no consultório, aquilo que eu fiz na clínica, ela deve ser levada para casa não como um castigo, não como um dever, mas assim, o que é daquilo ali que a família pode aproveitar em casa? Não precisa ser igual eu faço, não é igual é feito no consultório, mas o que é? Então, a gente diz que normalmente são as orientações. Orientações ou protocolos de como ficar em pé no stand, quanto tempo essa criança precisa ficar em pé, né, no parapódio, aonde que ela vai ficar sentada para ver televisão, onde que ela vai ficar sentada de pé para fazer o jogo no iPad. Então, assim, eu acho que a gente lembrar que no conceito Bobat a gente já tem isso estruturado. Agora, quando a gente fala em telehealth, quando a gente fala em teleatendimento, a gente pode usar, para quem já, por exemplo, as crianças que você já tratava e que já tinham essa rotina, talvez seja mais fácil para você, porque você já sabe o que ele tem, o que ele fazia, como é que ele responde. E assim, e lembrando que o sistema músculo-esquelético ele perde muito rápido, especialmente numa criança grave, numa criança GMFCS 4 e 5. Então, provavelmente, a gente vai ter que também orientar ou essa mãe, ou esse pai, ou esse cuidador, posicionamento, ou talvez até algum tipo de manipulação, manuseio, ou como que ele vai, como que eu posso trabalhar a minha criança que tem muita adução de membros inferiores, eu estou com dificuldade, por exemplo, de dar banho, ou trocar fralda, ou fazer higiene. Eu possa sentar num rolinho, talvez eu possa fazer um rolinho com travesseiro e sentar com ele em cima de uma cadeira. Então, assim, o que eu posso ensinar para essa família? Mas é importante a gente lembrar disso, que dentro... Então, assim, eu acho que a ideia, né, quando as pessoas perguntam, dentro do conceito que eu posso fazer, é a gente lembrar que a gente já faz, né? A gente agora só vai fazer de uma forma diferente. Ele não vai vir no consultório, né? Eu vou continuar aquilo que eu já fazia. E daí talvez fique mais fácil, porque a Cláudia até falou isso, né? Às vezes é difícil, porque você não sabe como é que a criança faz em casa, como é que eles reagem. Agora, se eu conheço a criança, se eu conheço a família, provavelmente vai ficar um pouco mais fácil. E uma das coisas que me chamou muita atenção no artigo também, e num dos artigos que eu li, é a sequência. Daí eu falei que eu fiquei super feliz, né? Porque ele diz, né, que mesmo quando a gente está fazendo a telehealth com a família ou com o cuidador,
a gente tem que lembrar que talvez essa criança precise de uma preparação antes dela fazer a atividade e antes dela repetir. Então, volta aquilo que a gente fala dentro do conceito Bobos. Eu acho super válido, como eu falei, isso que a Tereza colocou das perdas do sistema musculoesquelético, nós sabemos disso em qualquer pessoa, né? E também nos nossos pacientes, nas crianças, adolescentes. Então, os pais começaram a perceber isso também. Alguns que não estavam fazendo nada começaram a perceber as dificuldades e buscaram realmente algum recurso para a gente estar dando continuidade na medida do possível, porque já se passaram muitos meses aí nessa história toda, né? Então, acho que é válido o que a gente puder fazer para melhorar isso. Ana? Fala. Tem alguém me perguntando aqui se vai ficar gravado. Vai ficar gravado por um tempo, né? Vocês estão gostando? Se tiver bom, a gente deixa gravado. Dá um joinha aí se vocês estão gostando. Senão a gente corta. Ô, Paty, parece que chegou uma perguntinha no final do dia para você, né, pelo Instagram, porque a gente tá recebendo algumas perguntinhas aqui, mas assim, o pessoal está mais super feliz da gente estar falando um pouquinho nesse tema. Estão dizendo que está muito legal porque estão com orientações para soluções para a vida prática, para a vida diária. Então o pessoal está gostando. Ó, tá falando que tudo bem, pode deixar gravado, todo mundo fazendo joinha. Tem uma outra perguntinha aqui que eu tenho certeza que vocês gostariam de responder. A gente vê se dá tempo, mas eu acho que a gente pode manter o combinado e verificar as perguntas que as pessoas mandaram, né? Que era o que a gente propôs para fazer para essa live. Chegou agora, aos 45 do segundo tempo, uma pergunta que a Tereza até já falou, mas eu posso passar aqui, se ela quiser falar mais alguma coisa, perguntando se tem um curso que junte adulto e pediatria. No passado, quando eu fiz o meu primeiro curso Bobo de 1900, não vou nem contar para vocês quando, 1980, nesse tempo não existia curso de adultos, existia um curso básico onde você aprendia a tratar crianças e tinha uma semana que você aprendia a tratar adultos, mas isso lá no início dos anos 80. A partir de meados dos anos 80, começou-se um curso que a gente chama que é o curso de hemiplegia do adulto, né? Então, ele é um curso específico e hoje em dia até tem um nome mais sofisticado, né? Ele é um curso que ele só trata adultos, né? Com sequelas de AVC, TCE, ou seja, adultos com disfunções neurológicas. Então, ele é um curso específico para isso. E aí, a gente tem os cursos de criança, que o primeiro é o básico pediátrico. Então, não existe um curso onde você aprenda a tratar adultos e crianças. A única coisa que eu falei no começo, se vocês lembram, é que no curso básico pediátrico, normalmente a gente atende crianças até 14 anos, mas a gente conversa muito, a gente fala muito por questões do sistema músculo-esquelético nos adultos jovens, né? E a Cláudia tem uma experiência grande com tratamento de pacientes PCs adultos jovens, né? Então, assim, quando ele sai, para mim, assim, para mim até 16 anos, 17, tudo bem. Depois disso, é adulto já. Só que esses PCs adultos, eles não se enquadram muito bem, por exemplo, no curso de hemiplegia do adulto. A gente até tratava, a gente até trata, mas por quê? Porque o PC que ficou adulto, ele tem muitas questões de alinhamento, muitas questões músculo-esqueléticas que são músculo-esqueléticas e respiratórias, né? Então, são pacientes que começam a ter dor, são pacientes que têm problemas articulares, né? Muitas contraturas às vezes, mas a Cláudia, por exemplo, tem muita experiência com PC adulto jovem, mas não existe um curso que você faça, que você aprenda a tratar adultos e crianças. Posso complementar?
Com certeza. Pode ficar à vontade, Cláudia. Você que falou de adulto, jovem, e realmente eu estava olhando aqui na referência, o primeiro trabalho que eu fiz, e tem numa revista japonesa, foi de 2001. Era um segmento de adolescentes e jovens adultos com paralisia cerebral, que vai estar lá na referência. Inclusive, eu expus num congresso também esse pôster. Então, porque as crianças crescem rápido, né? E aí, como é que fica? E outra coisa, eu acho assim, eu trato só bebê, mas é importante a gente saber a evolução desse indivíduo, dessa pessoa, né? Dessa criança, que daqui a pouco já é um pré-adolescente, adolescente, adulto, e o que a gente pode já prever e tentar prevenir, né? Tentar minimizar de consequências. Então, eu acho que é importante conhecer. Fiz trabalho de voleibol com adolescentes semiplégicos, que foi bacana, isso também há muito tempo atrás. Fiz trabalho com dança, com tarefas, com atividades que digam respeito à idade deles, né? A gente acompanhar a idade deles. Embora para a gente às vezes é difícil algum tipo de atividade, eu me esforço, né, para fazer uma dança, para fazer alguma coisa, para conseguir atrair esse adolescente, para esse jovem estar um pouco mais antenado com que o correspondente da idade dele, típico, que não tem as limitações que ele tenha, o que eles fazem, né? Que atividades, o que a gente pode adaptar para a vida deles, para a participação deles em casa ou com poucas pessoas que sejam, né? A gente sabe que eles sofrem de uma restrição nessa parte social, mas mesmo assim, tentar dar um pouquinho mais de habilidade para ele, estar mais antenado, para ele conseguir participar um pouco mais, entender do que se trata, né? Uma dança, um jogo, um esporte adaptado, a limitação que for, mas ele conhecer um pouco mais desse mundo aí, na prática. Esse é um tema de um congresso, né? Posso, rapidinho? Pode, claro. Então, a Cláudia falou uma coisa e eu lembrei de coisas muito importantes. Então, hoje em dia, quando a gente fala em participação, por exemplo, para mim, Tereza, participação é uma coisa que eu sempre fiz. Eu andava de ônibus com as minhas crianças PCs. Hoje em dia, né, todo mundo sabe que hoje em dia eu trato menos do que eu tratava no passado. Então, no passado, eu tinha uma agenda que eu tratava de 8 da manhã às 8 da noite. Então, assim, eu andava de ônibus com as minhas crianças PCs para ver como é que era. Eu ia no shopping, né? Eu falei que foi assim que eu aprendi a discriminação também, né? O outro lado, aquilo que a pessoa vê você passar, então ela nem olha, como se a criança fosse invisível. Assim que você passou com a criança, ela vira para ver o que tem, né? No carrinho ou na cadeira de roda. A gente ia para restaurante, então eu tenho uma, inclusive, a Laura, que a gente era fã de restaurante. A gente vivia nos restaurantes, então a gente ia para restaurante, a gente andava de ônibus, a gente andava na rua, né? Então, perto da minha clínica, em Ipanema, a gente andava com as crianças na rua, todos os porteiros conheciam. Então, assim, hoje, quando as pessoas falam em participação com tanta, né? Eu me sinto super confortável, porque eu sempre fiz participação. Mesmo, né? Lógico que a gente tem a CIF desde 2001, a gente usa a CIF desde 2001, mas muito antes já de 2001, a gente já saía com as crianças. Eu lembro eu andando de ônibus com 2 PCs, um hemiparético e um atetoide. Então, assim, são experiências que você não esquece nunca, né? Excelente. Cláudia, você quer complementar mais um pouquinho? Não? Não, acho que tá bom. Acho só complementar que, só reforçando o que a Tereza falou, lá também, hoje em dia, né, de anos para cá, a gente continua fazendo isso, né? Dá a volta no quarteirão andando, para na lanchonete, senta, toma uma Coca-Cola, aí vem alguém que tenta ajudar o nosso jovem a se levantar, a gente fala, espera, vamos deixar ele fazer sozinho, isso é importante para ele adquirir uma função melhor, né? Então, isso que a Tereza falou, realmente, assim, é muito interessante. Eu sei que muitos profissionais
também fazem isso, né? A gente... E várias áreas, né, específicas, a atuação dentro do ambiente escolar, que é muito importante, em outros espaços que a criança circula, enfim, esse olhar de vários profissionais especializados é muito importante para aumentar o nível de participação das crianças nas atividades do dia a dia, do cotidiano, enfim. Eu tô aqui, tem um monte de gente adorando, o pessoal não quer que acabe, não quer que pare, mas foi uma ideia de um bate-papo mesmo, inicial, bem descontraído, baseado nas perguntas que vocês fizeram. Eu queria agradecer muito, muito que vocês toparam esse convite, que deu certo essa conversa. Estou com saudade de sentar na mesa, tomar um café, um chá, das discussões. Que café e chá, menina? Chopp? Vinho, vinho! Eu não quis falar, né? Mas já que ela falou, então tá bom, pode ser. E nós quatro desejamos que vocês todos estejam em casa com muita saúde, que encarem esse período com muita sabedoria, que logo vai passar, e as pessoas estão aqui dizendo que estão morrendo de saudade dos cursos. Eu acho que esse foi um dos grandes motivos para organizar essa live, das pessoas olharem a união, né, de um trabalho baseado no conceito que nós amamos muito em trabalhar, e é uma filosofia mesmo que a gente tem de trabalho, que olha para a criança e para o adolescente, no caso aqui, como um todo, né? Então, Cláudia, muito obrigada pela tua participação. Eu que agradeço. Tereza, muitíssimo obrigada também por estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço. Eu disse que a pandemia, né, a quarentena me impediu de viajar. Então, eu estou quase pegando uma mala e ficando em esteira e botando a esteira para funcionar e eu segurando a mala. Mas o lado está me proporcionando muitas horas de estudo e muitas horas de ideias novas. Então, eu vou acabar a pandemia cheia de trabalho, vou continuar cheia de trabalho. Então, foi um prazer, Ana. Eu também estou morrendo de saudade dos meus cursos, dos meus alunos, né? Até nas broncas eu já estou com saudade de dar bronca neles. Eu queria agradecer todo mundo e eu quero que todo mundo se cuide. Quem puder, fique em casa, né? Então, que a gente ainda continua tendo que se cuidar por um bom tempo, tá? Obrigada, Ana. Obrigada a você, Paty. Obrigada por estar aqui hoje também. Super contribuição. Obrigada, Ana, você, por planejar tudo, organizar tudo. Saudade do chopp, né? A gente há pouco tempo estava tomando um chopp lá em BH, no curso da Lois, com a Madonna. Mas é isso aí, vamos se cuidar, ficar em casa, para depois a gente poder tomar muito chopp junto ainda. Fazer muito curso, estudar muito. Isso mesmo. Produzir muito. Tá joia. Quero mandar um beijo para todo mundo que está nos assistindo. Deixa eu mostrar para vocês um pouquinho, vocês não estão vendo, gente, mas está todo mundo, olha, eu falei para vocês, então. liga aí o YouTube para não dar interferência. Um abraço forte, tá? Um beijo para todo mundo. É muito gostoso estar aqui com vocês e eu queria avisar que as referências bibliográficas em relação ao tema que apoiam o conceito neuroevolutivo Bobat dentro dessa prática que a gente discutiu hoje estarão disponíveis no site da Playcore Kids, SP, www.playcoreKidsSP.com.br e também, logo, logo, no site da Combobat Brasil também. Não é isso, Tereza? Isso, Cláudia? A gente vai... Eu estou pensando, depois dessa que eu gostei, acho que eu vou fazer uma com a Terezinha e uma com a Estelinha. Vamos ver se dá certo? Ixi, vai bombar aqui agora. Terezinha, você tá por aí, Terezinha? Eu acho que tá, porque ela tá me mandando mensagem aqui. A gente está renovando o site da Combobat. Daqui uns 15 ou 20 dias já vai estar de volta. Eu acho que ele saiu do ar agora. Ele vai estar de volta, né? A gente vai descer ele, como diz a Joana, e ele tem algumas novidades, então daí a gente coloca a literatura e tem várias coisas legais lá, tá? Combinado. Fiquem bem, se cuidem
Até a também. próxima, com certeza. Tchau. Obrigada. Beijo. Tchau, tchau. Um beijo grande.